Bem-vindos ao nosso canal de meditação da Palavra de Deus, bem-vindo à Igreja Estado da Graça. Você é o nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco para mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudo Psicologia dos Justos, né? Ou seja, hoje nós iremos meditar um pouco mais em um outro aspecto, né, da psicologia do justo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a psicologia da misericórdia ou a psicologia do Rachamim. A misericórdia ou piedade está entre os mais nobres traços do caráter humano. Na lei do Senhor, o Criador ele é chamado de misericordioso e benevolente. O homem deve esforçar-se em praticar tudo o que o leva a adquirir e aperfeiçoar essa virtude. Se deseja que os outros tenham compaixão por você, né, quando você estiver atravessando tempos difíceis, né, então você deve fazer o mesmo por essas pessoas quando você estiver em tempos de bonança. Porque assim está escrito: amarás o próximo como a ti mesmo. O Criador, bendito seja, distinguiu todos os seus justos com esta característica. De José, por exemplo, se diz: sua piedade era extrema. O homem justo, ele traz em seu coração as virtudes da misericórdia e da complacência. Durante todos os seus dias, né, de sua vida aqui na terra, ele se detém então somente praticar isso. Um dos diversos tipos de misericórdia que podemos conhecer e até enumerar é aquele que existe por parte de um pai ou de uma mãe em relação ao seu filho, que também pode ser encontrado em diversos animais. Ou seja, essa misericórdia paterna, materna, ela é uma misericórdia natural a todos os animais, a todos os seres vivos. Todos os seres vivos, de certa forma, sentem uma compaixão em relação aos seus filhos. No entanto, se um pai ou uma mãe tem pelo filho o mesmo grau de compaixão que um cão tem por sua cria, essa pessoa ainda não chegou ao nível mais elevado. Ele está apenas no nível mais baixo desta virtude. Um senhor que se apieda de seu servo ou um indivíduo que demonstra misericórdia por seus vizinhos experimenta um grau maior de compaixão em relação a este pai. No entanto, este ainda não é o grau desejado. O mais elevado nível de compaixão que um pai pode ter por seu filho é fazer dele um homem ou uma mulher temente a Deus. A compaixão pela alma deve ser maior do que a compaixão pelo corpo. E é aqui que tem um ponto importante que precisamos entender. Porque se nós temos, ou se nós consideramos a alma como sendo o caráter, como sendo a pessoa em si, como sendo a personalidade da pessoa, então nós precisamos sentir misericórdia pelo caráter da pessoa, pela personalidade dela, porque é esta a parte mais importante da existência. Se nós conseguirmos ajudar essa pessoa a ajustar sua personalidade, ajustar a sua pessoa à vontade de Deus, então a nossa misericórdia exercida para com ela pode ser considerado como um grau elevado desta misericórdia. Por isso nós devemos ter compaixão da alma da pessoa e não do corpo da pessoa. Por quê? Porque o corpo ele responde apenas aquilo que a alma deseja. O corpo responde apenas aquilo que a alma busca. Então, se é necessário um pai repreender seu filho, se é necessário um pai
disciplinar seu filho, ainda que ele para isso dê umas boas sandalhadas, né? Para a alma, para a personalidade, é algo necessário, né? Pois se a pessoa, se o pai, se a mãe, se o responsável, ele se recusar a disciplinar, a exortar, até mesmo aplicar como o pessoal diz, uma pisa, né? Ele vai acabar por habituar essa criança ao mal, né? Ele vai se tornar uma pessoa que acostuma-se a praticar o mal por toda a sua vida. À primeira vista, isso pode até parecer cruel, as pessoas podem até achar que isso é um ato de crueldade. Mas o não fazê-lo, isso sim, é verdadeiramente cruel. E por que é cruel? Porque se você tiver pena de castigar o filho e deixar que ele faça o que lhe vier à cabeça, você acabará permitindo a ele que ele cultive maus hábitos no coração. Por mais que naquele momento ele sinta digamos assim, uma negativa, ele se sinta ferido, se sinta machucado, mas entendendo o porquê daquilo ter acontecido, ele não vai deixar de fazer aquilo que era errado porque apanhou, mas vai deixar de fazer aquilo que é errado porque o seu castigo veio antecedido de uma reprimenda, de uma explicação do porquê está sendo castigado. Quando a pessoa ela apanha, uma criança apanha, sem saber o porquê, sem ter motivo, isso machuca mais do que uma pisa que não foi antecedida de uma explicação. Então, quando a pessoa ela abre mão da disciplina, ela abre mão da orientação, né? Ela acaba por prejudicar a criança. E esse tipo de piedade não leva senão ao mau caminho e priva a criança de seu quinhão no mundo vindouro. Mesmo quem cria um órfão deve puni-lo caso necessário, ainda que a lei do Senhor nos alerte a não sermos cruéis com os órfãos e as viúvas. Observe que aqui nós estamos falando de orientação, de punição, de reprimendas e não de tortura. Nós não estamos falando aqui de crueldade. A crueldade é a maldade por maldade, é você violar, você espancar, você ferir não somente o corpo, mas a alma. Você fere o corpo e fere a alma. Embora não possa permitir que o órfão faça o que bem quiser, aquele que tem a tutela dele deve tomar o cuidado especial de puni-lo, pois o coração dele é mais sensível que o das outras crianças. Seja um órfão, ele carrega dentro de si uma marca, uma cicatriz profunda, seja porque ele se tornou órfão por ser agredido, por ser
maltratado, por ser espancado, por ser cruelmente ferido, ou por ter seus pais mortos ou morreram, ainda ele em criança. Então essa criança, ela carrega dentro de si um sentimento muito dolorido que precisa ser levado em consideração, precisa ser compreendido, precisa ser entendido. Então, quando nós olhamos a misericórdia com a relação pais e filhos, ou tutor e órfão, nós precisamos saber como lidar. Precisamos entender quais são os limites, né? Quais são onde vai a liberdade de um e aonde começa a liberdade de outro. Aonde vai a obediência e aonde vai a reprimenda. Então nós precisamos entender isso para que nós possamos assim educar nossos filhos da melhor forma possível. Um outro ponto importante dentro da psicologia da misericórdia, nós precisamos observar sobre a questão da compaixão para si mesmo. O homem, ele deve ter compaixão de si mesmo, mesmo ao buscar, ou adotar o caminho correto, ainda que isto incorra em um sofrimento, a finalidade dessa misericórdia é justamente de suprimir o Yetzer Hará, ou seja, a inclinação para o mal do coração. Então isso parte do processo de educarmos a nós mesmos, e de como devemos demonstrar essa compaixão para conosco, para com os nossos parentes, para os necessitados, para aquelas pessoas que estão passando por dificuldades. Nós devemos estender este sentimento a todos os pobres, independentemente de quem sejam. Sejam aqueles que se ocupam, muitas das vezes, do estudo da lei de Deus, aqueles que estão pelas ruas vagando, dos indivíduos que temem a Deus, mas que estão passando por necessidade, daqueles que estão passando problemas, e são possuidores de um caráter ilibado, de um caráter que está buscando o ajustamento de suas vidas. Este é o mais altivo grau de compaixão, o de demonstrar piedade com os que servem a Deus e realizam a sua vontade. No entanto, todo cuidado é pouco. Existem alguns tipos de compaixão que são piores que a crueldade, como sentir compaixão pelos ímpios e ajudá-los a fortalecê-los. É grande o obstáculo frente aos olhos de quem ajuda o perverso, e rejeita o justo. A lei de Deus, ele condena veementemente este tipo de conduta, do mesmo modo que não permite ter pena de alguém que faz algo incorreto em razão de sua condição. E ao pobre não favorecerás por ser pobre em sua briga. O que isso significa? Significa que se nós tivermos misericórdia daqueles que usam de sua condição para alcançar algum favor, levar alguma vantagem, aqueles que usam a sua condição com um sentimento, com um pensamento maligno, um pensamento ruim, um pensamento distorcido, um pensamento apenas de aplicar um golpe nas outras pessoas. Quando você sente misericórdia com esse tipo de pessoa, aos olhos de Deus é abominável. Por quê? Porque essa pessoa, ela é perversa. E por que perversa? Porque ela está fingindo ser aquilo que de fato ela não é. Quando a piedade é mal direcionada, nós produzimos a potencialização do mal.
Um tipo de compaixão que se assemelha bastante à crueldade é o da pessoa que presta algum auxílio ao necessitado e logo o lembra: hoje eu te ajudei, amanhã você tem o dever de me ajudar ou de fazer o que eu te pedir. Ou seja, aquele que ajuda, como tem um ditado que diz, dá com uma mão e toma com a outra. Sobre isto, o rei Salomão afirmou: a misericórdia do perverso é, na verdade, um ato de maldade. Então, observe que até na misericórdia existe um lado positivo e um lado negativo. Então, nós precisamos saber distinguir como nós estamos agindo em relação à misericórdia. A misericórdia ela não está relacionada apenas aos seres humanos, mas também aos animais, evitando causar-lhes qualquer tipo de sofrimento. A lei de Deus nos ordena erguer um animal caído no chão devido ao cúmulo de carga em seu lombo e nos obriga a alimentar os animais da casa antes que nos sentemos à mesa. Ou seja, até os animais eles merecem um cuidado, um tratamento, porque também eles são obras da mão de Deus. Então a misericórdia não é apenas, não é algo restrito aos homens, mas também aos animais. É interessante que é mandamento o cuidado com os animais. Os antigos sábios eles afirmam que a compaixão é um sinal dos descendentes de Abraão, como está escrito, para que o Eterno se compadeça de ti e te multiplique, como jurou a teus pais. Portanto, nós devemos sempre nos empenhar em falar de modo suave, agradável e que inspire bons sentimentos. Quando nós oramos, nossas orações também devem ser pronunciadas sob a forma de súplica. E grande é a recompensa de quem se dirige atenciosamente aos pobres. A maioria das pessoas é ciente do mandamento de ajudar a quem necessita e da recompensa divina que está no mandamento, que está gravado, né, nos mandamentos do Senhor. Mas poucos conhecem a grandeza da caridade praticada com palavras de alento e apoio. Às vezes tem pessoas que não estão precisando de dinheiro, nem de bens, nem de alimentos. Existem pessoas que estão precisando apenas ouvir alguém ou que alguém possa emprestar seu ouvido para que ela possa falar, desabafar, colocar para fora aquilo que ela está sentindo. Às vezes as palavras nos servem de alento e de misericórdia. É importante entender o alcance das palavras ditas com amor e suavidade ao necessitado. Devemos sempre nos dirigir com ternura aos menos afortunados ou àqueles que estão passando por dificuldades em suas vidas. É crucial honrá-los, observe, é crucial honrá-los e elevar seu moral nesses momentos de adversidade. E não humilhá-los, como muitas vezes as pessoas fazem, humilham, zombam, escarneiam daqueles que estão em situações difíceis. Quanto a você, quanto a mim, né, que seja a nossa conduta piedosa, que seja a nossa piedade também para com a nossa alma eterna e que façamos sempre o que estiver ao nosso alcance para brindá-la com o verdadeiro prazer. Aquele que o olho humano é incapaz de perceber, né? Não permitindo que a luxúria desse mundo nos leve ao pecado, né? E nos puna ou nos empurre
da luz, ou seja, nos afaste da luz e nos leve para a escuridão. Nós precisamos ter compaixão de nós mesmos, que possamos ser sempre piedosos com a nossa alma, não desonrando a majestade do nosso espírito, alimentando-o com prazeres carnais e outras futilidades. Um certo sábio disse uma vez: o homem benevolente consigo mesmo, quando adquire a virtude da piedade, ele engrandece o nome de Deus. Em seus ensinamentos, o rei Salomão nos instrui a sermos misericordiosos e complacentes. Salve os condenados e os que estão à beira da morte. Então, adquira estas virtudes tão belas com toda a tua força e habilidade, pois o Criador se manifesta através delas em toda a sua obra, como está escrito: Ele é bom para todos e manifesta através de todos os seus feitos. Que tenhamos aprendido um pouco mais sobre a misericórdia e principalmente como despertar em nós este importante traço de caráter que habita em cada um de nós. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir, aqui em mais um domingo de Psicologia dos Justos, a Psicologia da Misericórdia. Até a próxima.